Fala, varão, bom dia. Bom dia, meu abençoado. Vamos lá começar mais um dia? Sétimo dia hoje, hein? Olha que benção. Sétimo dia do nosso propósito para você poder levar aquele elogio para tua esposa. Eu ainda confesso que eu não levei o meu hoje. Hoje a gente saiu corrido de casa, mas já estou aqui preparando. Aí no sábado eu fui fazer o elogio para ela e eu brinquei com ela, falei, sexto dia do propósito. Aí ela falou assim pra mim, mas por quê? No sétimo, então, acabou? Eu falei, você quer que acabe? Ela falou, não, não quero. Entendeu? Então, irmãozão, ó, não deixa passar a oportunidade. Hoje, sétimo dia, mas isso pode se postergar, continuar dia a dia. Cada dia você faz uma coisinha diferente. Manda um bilhetinho, dá aquela ligada inesperada, pega na mão, dá aquele beijo inesperado, rouba aquele beijo inesperado, aquele cheiro no cabelo, aquele abraço apertado. São detalhes que a gente, como casal, a gente pode fazer, mas lembrando, se você não é casado, meu irmãozão, faça na sua filha, no seu filho, na sua mãe, no seu pai, aquela pessoa que você tem um carinho, seja no amigo, logicamente, não vai cheirar o cangote do amigo, né? Vai dar aquele abraço apertado, aquele abraço de irmão forte e prazeroso. Agradece pela amizade, agradece por ele estar ali com você. Em tudo a gente pode fazer diferença, é só a gente saber usar o conhecimento que Deus nos dá. Dá para mim e para você, desde que a gente abra nosso coração para buscar Ele. Vamos lá, vamos dar sequência? Colossenses. Vamos lá em Colossenses, vamos continuar Colossenses, texto maravilhoso e ali tem muita informação. Lá o versículo 10, Colossenses 3:10, ele fala, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, quando você entrega a tua vida para Deus, uma nova criatura você é. E você vai se vestir do novo, da sabedoria de Deus. Irmão, põe uma coisa na cabeça, varão. A partir do momento que você coloca Deus como prioridade, Satanás vai mandar uma legião atrás de você. Todo instante. Você vai ser provado, você vai ser testado, você vai ser massacrado. Em todo o momento ele vai tentar fazer isso com você. Queridão, não adianta pôr um paninho bonito por cima para deixar lindinho, com florzinha, com luzinha. Não, isso vai acontecer, varão. E vai ser todo momento Satanás vai estar ali ao seu derredor. A Bíblia é clara, como um leão ao seu derredor, só esperando a oportunidade. Se você der essa oportunidade, ele vai entrar. E deixa eu te falar, nós somos vencedores em Cristo. Mas bota uma coisa na sua cabeça, irmãozão. Não brinca com Satanás, não dá brecha para ele em hipótese nenhuma. Porque ele é alguém ardiloso, extremamente inteligente. Ele não precisa que você abra sua boca. Às vezes só um olhar, um gesto do seu rosto, ele já pode entender o que você está pensando e colocar situações para te complicar. E faz, irmãozão, e faz. Tá? Então, eu até brinco que essa ferramenta que nós temos hoje, que é o celular, ela pode ser uma bênção e uma maldição. Esses dias eu fiz um teste, falei até para alguns irmãos no encontro de homens, e falei para minha esposa, eu fingi uma situação cedo. Falei para minha esposa, amor, vou fingir uma situação, vou discutir com você aqui, e vou comentar, falar, nossa, eu não me sinto valorizado. E vou ver o que acontece. Durante o dia inteirinho, eu só recebi mensagem no celular, toda a página que eu abria, que eu ia olhar, vinha aquele mensagem assim, você não se sente valorizado? Por que insistir num relacionamento em que você não é feliz? E só foi mensagem desse tipo. Você não tem valor, o valor não é dado com suficiência como você merece, blá blá blá. E só mostrando como se fosse natural você separar, você não está feliz, larga, vai viver a vida na felicidade com outra pessoa. Olha o que essa ferramenta faz. Eu mostrei para minha esposa, ela ficou assustada. E é real, isso acontece todo instante. Assim é Satanás na nossa vida. É uma ferramenta de bênção, celular, internet, maravilhoso, mas é uma maldição se você não souber usar. Entendeu? E uma vez um pastor, ele falou uma coisa numa pregação que eu nunca esqueci, eu guardei. E ele falou algo que impactou. Se eu não me engano foi o pastor Silvano, ele falou numa pregação o seguinte: o Satanás, ele pode usar até uma bênção para poder te amaldiçoar. A hora que ele falou isso impactou. Quando você vai ver o porém daquilo, ele está certo.
Às vezes Deus te dá uma bênção, se você não souber vigiar, receber, tá com o coração ali firmado em Deus, Satanás ele pode usar aquela bênção para transformar numa maldição para você. Ele é ardiloso, ele pode manipular e ele vai tentar te manipular em todo momento. Então, por isso, você consagra seu dia a Deus, consagra o teu coração a Deus. Primeiro você enche o teu copo de Deus, você primeiramente dá a sua excelência para Deus, e aí você vai viver o extraordinário do cuidado dele, do amor dele, da proteção dele, em todo momento. Colossenses, mais para frente, no versículo 12, ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, tem uma coisa que é difícil a gente liberar perdão. Varão, não, Gidiel, eu libero perdão com facilidade. Libera nada, meu irmão. A gente é carne. Poxa, eu sei aqui como é que eu vivo. Entendeu? Por mais que eu esteja ali, eu busco a Bíblia, eu oro, tem situações que você fica ali, nem que seja por um segundo, você fica remoendo, sendo que deveria ser automático. Poxa, errei, me perdoa. O perdão não é só para a pessoa, é para você também. Entendeu? Se você viu que chateou alguém, chama, meu querido, me perdoa, eu não fiz por mal, ou eu fiz sem pensar, ou foi uma ação insensata, me perdoa, libera o perdão. Às vezes a gente fica na nossa rigidez, muitas vezes no nosso orgulho. Irmãozão, eu também sou humano, sou carne também, como você. Quem não erra? Só que, como eu falei lá atrás, o problema não é errar, o problema é a gente conseguir ter a sabedoria para admitir esse erro e realmente pedir perdão a Deus em todo momento. Porque a gente é falho em todo momento, mas a gente busca a excelência perante Deus. E aí é que está o diferencial. Errei, Deus me ensina a não ter até a humildade, até a mansidão, até a sabedoria de pedir o perdão, liberar o perdão e pedi-lo da mesma forma. Entendeu? Deus nos ensina, então busca isso, não deixa isso passar, não deixa o orgulho falar mais alto, não deixa a carne falar mais alto, não deixa a ira falar mais alto. Busca a temperança, que você vai ver que você vai ser a excelência, com certeza, na presença de Deus. Aí vamos lá, Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, que eu já li, né? Suportando-vos uns aos outros. E aí, então, eu vi uma mensagem na sexta-feira. Eu e minha esposa, nós fomos lá nós fomos em São Paulo, num culto, na igreja do pastor Simar Coelhos. Nós gostamos muito dele, é um pastor para casais, e teve muito impacto algumas pregações dele no começo do meu casamento com a Cris. E aí nós estivemos lá, e foi algo extraordinário. Quem pregou lá no dia também foi o Simar o pastor Carlos Duarte. E aí ele colocou uma coisa, tem uma parte da pregação que eu até gravei, eu vou postar aqui para vocês, muito direcionável e assim, tocou em mim. Porque ele fala o seguinte: às vezes, as situações em que você é posto é para revelar quem você realmente é. Então, assim, uma coisa é a gente falar sobre Deus e outra coisa a gente é viver em Deus. Quer dizer que eu sou perfeito? Não. Mas Deus me ama sim. E Deus, ele me corrige, me ensina a todo momento a eu evoluir, a ser um vaso novo a cada dia, a ser um homem melhor a cada dia. Homem, você é homem, querido. Você é chamado para ser a diferença e fazer a diferença. Sai do comodismo. Se vai fazer, faça com excelência. Eu vou servir a Deus, eu vou servir com excelência. Eu vou exterminar aquilo que pode trazer a ira de Deus. Eu vou buscar ser um homem diferenciado. Eu vou buscar ser um marido diferenciado, um pai diferenciado. Eu vou atrás com todas as forças e a excelência. E aí ele falou que às vezes as situações, você é posto em algumas situações e Deus permite, e essas situações têm o propósito de revelar aquilo que você é. Então, se eu sou posto numa situação, como eu falei para vocês, irmãos, eu luto, Gediel, particular contra a ira. É algo que borbulha dentro de mim e eu me cuido muito com isso, porque é algo prejudicial. E aí olha o que Colossenses fala lá no capítulo 4, versículo 3.
orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso também. Aí vem o versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Irmãos, remindo o tempo tem alguns significados, mas o que mais me chamou a atenção foi sabedoria e discernimento. Remir o tempo exige viver de forma prudente, sabedoria, e não com nécio, como a Bíblia fala, nécio, tolo. Então, compreendendo a vontade de Deus para o dia a dia, para o seu dia. Deus te deu hoje, querido, presente para você fazer a diferença, para você ser um homem singular, ser um homem que vive a diferença de Deus, que vive a diferença de Deus, que vive o extraordinário de Deus. Então, encha teu coração de Deus logo de manhã, ora, consagra teu dia, ora pelo teu irmão e põe o pé para fora da sua casa para fazer a diferença como um servo de Deus, para você poder ser a diferença na vida das pessoas, sabe, levando a palavra de Deus. Aí no meu caso, como eu falei, eu luto contra a ira, sou um cara intempestivo, não parece, mas sou, então eu luto contra isso. Então quando eu venho numa situação, para mim sair do 0 a 100 é 1 segundo. Aí olha o que o versículo 6 fala: que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aí você lê lá na Bíblia que tem um versículo que fala que a palavra branda, ela calma o furor. E tem uma partinha que eu completo aí, que eu acho muito interessante, eu gosto de falar para os meus filhos. A palavra branda, ela calma o furor, e ela traz autoridade. Um homem sábio, ele é manso no falar. Não significa que você é frouxo, significa que você pondera o que você fala, você toma cuidado com o que você fala. Então, quando você for lançar sua palavra, ela vai ter peso em qualquer situação. Então, que você tenha um ótimo dia. Vamos viver o extraordinário de Deus hoje. Vamos pegar a patroa lá para aquele elogio. Hoje completa o nosso ciclo, 7 dias, e vai ser bênção. Queridão, você que ficou até agora, se inscreve lá no canal. Isso é importante, isso ajuda a propagar. Algo não é fácil fazer, acreditem se quiser, não é fácil. Mas dá um cliquezinho lá, salva lá, põe em contato. Nós teremos encontro de homens, dia 27 na nossa igreja, na Vila Real Memorial. Todos vocês estão convidados. Vai ser um tempo de excelência, a palavra abençoada voltada só para homens. Então esteja lá que você vai viver a excelência de Deus. Vamos estar lá conosco. Como eu falo sempre, vamos juntar, fazer um braseiro incandescente, levar um louvor a Deus, ter um tempo de excelência, ser ministrado para a gente evoluir a cada dia e ser o diferencial nessa terra. Assim como Deus nos chamou e deu exemplo para a gente seguir. Maravilha? Vou postar daqui a pouquinho o convite do dia 27, né, o folderzinho do dia 27, e vai ser bênção. Que Deus abençoe seu dia, que você viva um dia extraordinário na presença de Deus sempre. Abraço!